Vamos abrir a nossa Bíblia no nosso tema, amém? Se encontra em Mateus, capítulo 4. Vamos ler juntos do versículo 12 ao 17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui e vocês acompanham visualmente, amém? Para ser mais dinâmico e facilitar um pouco a compreensão. É um texto bem curto, alguns versículos. Aleluia. Você pode acompanhar no telão, eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Senta glorificar o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia. Irmãos, é motivo de grande alegria. Eu não falo isso da boca para fora porque meu coração transborda nessa noite de uma forma muito diferente, muito intensa. E nessa noite eu me sinto completamente rendido aos pés do Senhor. Apesar de eu não ter estado aqui ontem, eu estava trabalhando, e não ter acompanhado a pregação, nem o culto, presencialmente, mas em espírito eu estava aqui, porque o meu coração queimava por estar nesse lugar. E o Senhor conhece nosso coração, Ele conhece, obrigado. Ele conhece nossa intenção, e o Senhor, Ele é aquele que nos sonda. É Ele quem nos traz para esse lugar, é Ele quem nos chama para um propósito, e por isso eu queria dizer que eu me encontro feliz. A gente colocou, direcionado pelo Senhor, já eu acho que é o 6º ano, se for 7º ou 5º me perdoa, mas eu acho que é o 6º ano, que a gente fala sobre avivamento, e nós temos clamado aqui já há um tempo por avivamento, e nós estamos vendo o avivamento acontecendo em tempo real, ao vivo, o avivamento acontecendo, Deus movendo corações, mudando o caráter, transformando, perdoando pecados, e tem sido um privilégio, é um privilégio ver o Senhor operar de forma que nós não conseguimos explicar com a nossa racionalidade. Não tem como. E o tema é avivamento, e aí na sexta-feira foi sobre rendição, sobre se render, sobre sujeitar a vontade do Senhor sobre nossas vidas, e hoje a ênfase está em arrependimento, e aí está assim, um chamado ao arrependimento. Aleluia. Só que eu pretendo ser bem rápido, porque a hora já é avançada, e é uma mensagem que não precisa de muitas palavras, porque é uma mensagem bem simples que nós conhecemos. Na verdade, é uma mensagem que eu estava em casa pensando, essa mensagem eu preguei muitas vezes naquela praça ali do Pisão, juntamente com esses jovens. Preguei muitas vezes essa mensagem, falei muito sobre isso ali, gritei muito isso ali, com todo o meu coração. Só que chegou um momento, e o Senhor preparou esse momento para nós. Eu não sei se tem alguém aqui dentro que não conhece ao Senhor. E eu não digo conhecer de ouvir falar, eu digo conhecer de viver com o Senhor. Sendo cristão ou não, caminhando com o Senhor ou não. Eu não sei, os meus olhos não conseguem alcançar, mas o Senhor sabe. E o Senhor preparou esse momento para falar algo muito especial, algo que talvez pareça óbvio, algo que você talvez já saiba, algo que eu já sei, mas enquanto eu preparava essa mensagem, meu coração foi tocado de uma forma profunda, de uma forma intensa. Sabe quando a gente acha que uma coisa não vai fazer tanto efeito que você já conhece? É que nem você ouviu "eu te amo" do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho. Não tenho filho ainda, daqui a pouco vai ser do seu filho, daqui a pouco eu já vou falando, papai, te amo. Eu imagino, assim como é ouvir da minha esposa, né, e de alguém que a gente gosta, eu sei, mas é uma coisa que você ouve e é especial. Ouvir alguém dizer assim, eu te amo, com todo o coração, e sentir verdade nessas palavras é algo especial. É algo especial. Então a mensagem talvez seja uma mensagem que você já ouviu. Não é uma mensagem talvez inédita, mas é uma mensagem que o Senhor está falando. E irmãos, igreja,
Quando o céu está falando algo, existe algo de muito especial nisso. Quando é uma mensagem que o céu proclama simultaneamente e o nosso coração e o nosso clamor se alinha com o céu, pode ser um simples eu te amo, mas existe uma unção, um fogo diferente nesse eu te amo. Pode ser um glória a Deus, mas quando o céu está alinhado com o que você está falando, quando a tua oração, com palavras simples, uma oração simples, talvez orando baixinho, mas se é uma oração que está alinhada com o céu, meu irmão, é uma oração carregada de presença de Deus, de autoridade, de poder, que transforma, liberta vidas e traz pessoas ao arrependimento. Traz pessoas para o caminho do Senhor, aleluia. Perguntei para a Priscila assim ontem, amor, como é que foi o culto? Foi bênção? Eu estava preocupado com o culto. Ela falou assim, amor, o culto foi suave. Mas não foi gíria, não. Ela falou suave no sentido de foi leve. Não foi na gíria, né? Foi porque foi realmente leve. Foi uma presença, uma brisa, como uma brisa. Ela falou para mim assim, foi como uma manhã de Natal. Que você fica bobo, tá feliz. Não tem um motivo específico. Você está feliz. Todo mundo parecia muito feliz. Todo mundo parecia muito alegre, muito à vontade para adorar o Senhor. Uma presença suave, um ambiente leve. E a gente cantou um louvor e ela falou, eu vi o pastor Zé chorando de uma forma que eu nunca tinha visto, sentindo a presença de Deus naquele lugar, e eu fiquei impactado. Ela falando para mim, ela não sabe. Mas quando ela começou a falar para mim, eu comecei a chorar. Porque ver o Senhor fazer coisas que ninguém mais poderia fazer, confirmar aquilo que Ele fala conosco, saber que o céu olha para você, meu irmão, saber que o céu está olhando para você, e o Senhor está olhando para você nesse dia, nessa noite, os olhos do Senhor já estão em você. Você não precisa fazer muita coisa para chamar a atenção dEle, os olhos do Senhor já estão em você. Aleluia! Já estão em você. E não é porque você tem um grande potencial, não é porque você é alguém muito especial, não é porque você tem um caráter ilibido, incorruptível, ou uma força descomunal, onde nada te abala, ou porque Deus viu em você uma voz muito bonita, muito eloquente, ou porque você tem um intelecto incrível. Não é por causa de nada disso. Existe uma mensagem do chamado ao arrependimento. Existe uma mensagem para nós nessa noite. Existe uma mensagem poderosa e, como eu falei, carregada de autoridade divina, carregada de poder. Só que essa mensagem que nós conhecemos, quando ela vem até nós, algo precisa acontecer. Quando essa mensagem ela nos alcança, algo inevitavelmente precisa acontecer. O que precisa acontecer, Rafael? Quando essa mensagem me alcança, o que acontece quando essa mensagem chega até mim? Você terá de responder a essa mensagem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem escandalosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem grande, abrangente, suficiente, capaz. É uma mensagem que, quando ela te alcança, você terá de responder a essa mensagem. E ou a sua resposta a essa mensagem será sim, ou você vai ouvir a mensagem do Evangelho. Ou será não. E talvez você pense assim, não, mas eu... Mais ou menos. Não disse nem disse não. Nem ensino nem não. Eu tô no meio termo. Não existe essa possibilidade. Não com o Evangelho. Não com o Evangelho de Deus. Não com a mensagem que é proclamada pela Bíblia que nós lemos. Não com relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Com esse Evangelho não existe a possibilidade da neutralidade. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele não negocia outras posições. Ele não aceita a negociação. O Evangelho que nós proclamamos dia após dia, noite, dia e noite, o Evangelho que nos alcançou, o Evangelho do nosso Senhor,
Ele não aceita meio termo. Ou a sua resposta ao Senhor será sim, ou então será não. Essa é a única resposta possível. Sim ou não. Desculpa te dizer, mas não dá para simplesmente ficar. Vou ficando aqui, Rafael, vou ficando. De vez em quando eu faço alguma coisinha, às vezes me vem uma vontade eu faço. Eu estou muito ocupado agora, Rafael, eu tenho que pensar no meu futuro, meus planos, meus projetos. Não dá para mim agora, você não entende o que eu estou passando. Aleluia. Realmente eu não entendo, mas o Senhor sabe. Ele vê, o Senhor vê. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. No reino do Senhor não existe injustiça, porque diante do Senhor estamos todos nus. No reino espiritual não há injustiça, porque Ele nos vê como nós somos. No reino dos homens, sim. No reino dos homens, existe sim injustiça. Não vou mentir para você. Acontece. Político corrupto se elege. Juiz corrupto pega o dinheiro do povo. Vereadores corruptos, pessoas mais fazem o mal. No reino dos homens isso acontece, mas no reino de Deus, aonde é proclamado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia de Cristo Jesus, nesse reino não existe injustiça, porque diante dele nada fica oculto ao Senhor. Aleluia! Nada ficou oculto. Nada. Houve um tempo em que talvez eu até achava que o Senhor não via. Quando eu tinha, já falei isso muito na escola dominical, não me preparei para falar, mas eu vou falar isso. Quando eu estudava, eu tinha meus 13, 14 anos talvez, na época que o Rafael era bem difícil. Na época que o Rafael estava sentado ali e alguém chamava para tocar bateria, ele fazia assim, ó, vou tocar não. César lembra disso? Vou tocar não. E eu até achava, de repente, né, que o Senhor não via. Sabe? Quando a gente acha que Deus não vê o teu pecado. Ou quando a gente acha que Deus entende o meu pecado. Que Deus releva o pecado. Que Deus olha para o que eu estou fazendo de errado e Ele entende porque o tadinho do Rafael, né, é jovem, é um garoto, não sabe nada da vida. Deus não é Papai Noel, igreja. Deus não é um velhinho de cabelo branco que está olhando, achando bonitinho tudo que eu faço de errado. Deus não é um velhinho que fica olhando e pensando, tadinho, pobrezinho. Amanhã ele acerta, né? Poxa vida, ele vai me aceitar, vem para mim, me aceita. Até onde eu sei, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é incomparável, Ele é grande, Ele é poderoso. E essa Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele odeia o pecado, Ele abomina o pecado. E Ele não entende o meu pecado, Ele não releva o meu pecado, Ele não olha e acha bonitinho. Ele não olhava e achava bonitinho. O Rafael com 13 anos, eu nem era daqui ainda, congregava em outra igreja. Ele não achava bonitinho o Rafael que vinha para a igreja, tocava bateria, ia para a escola, xingava palavrão, brigava, dava um soco na cara do amiguinho, respondia a professora. Foi uma coisa de adolescente, né? Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não era inocente. Eu não era tomado por inocente, não. E o Senhor estava vendo o meu pecado. E eu achava que estava tudo bem. Eu vivia uma vida de pecado, chegava ali, pedia perdão rapidinho, me perdoa, ia tocar bateria, ia cantar um louvor, e achava que estava tudo bem, achava que não tinha problema. Eu achava que Deus era um ser que olhava muito bonzinho. Igreja, Deus é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é justo. E talvez não. E essa, talvez você não saiba, mas essa, para o pecador, é a verdade mais terrível
do Evangelho. Que é isso, Rafael? Por quê? Porque esse Deus é justo, santo, bom. O que ele faz com Rafael de 14 anos, de 13 anos? O que ele deveria fazer com você, vivendo uma vida de pecado, achando que ele não está vendo? Porque se ele é bom, se ele é justo e perdoa alguém que não merece, alguém que cometeu algo errado, algo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, se ele simplesmente deixa passar em branco, ele não é mais justo. Porque justiça é aplicar justiça aonde é devida. E a Bíblia nos diz que aonde o nosso Deus vê o pecado, Ele pune o pecado, porque Deus não compactua com o nosso pecado. Deus não aceita o pecado. Deus é santo, santo. Deus é santo. Aleluia. Então o que Ele faz conosco? Porque se nós pecamos, e talvez você seja alguém muito melhor do que o Rafael de 14 anos era, mas certamente você erra. Aonde eu encontro então, Rafael? Porque se ele me perdoar, ele seria injusto, porque eu mereço? É aí que entra a boa notícia do Evangelho. É por isso que a notícia é boa. É por isso que a notícia é maravilhosa. É por isso que a notícia nos faz cantar e gritar, dizendo que Ele é digno. É aí que nós encontramos a graça do Evangelho. Porque, embora Deus devesse, pudesse aplicar justiça sobre nós, e nós deveríamos pagar o preço do nosso pecado, Deus, Ele não escolheu justiça, mas Ele escolheu o amor, e Ele aplicou a justiça em quem não merecia, por amor a nós. É aí que Cristo entra na história da humanidade. É aí que o Senhor entra na história da humanidade. Aleluia. E algo inimaginável, algo que ninguém poderia fazer, algo que era impossível, aconteceu. Algo que ninguém, entenda isso, ninguém mais poderia fazer isso, ninguém poderia pagar aquele preço, não era possível. Eu quero que você entenda, porque eu acho que assim como eu, porque a gente fala isso o tempo todo, a gente repete o tempo todo, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, Ele me salvou. Só que eu acho que a gente não percebe o quão absurdo é isso, porque é demais para nossa cabeça, é muito, e para que você entenda, Deus é grande, Deus é santo, Deus é incomparável. Para que você entenda um pouco e o quão absurdo foi o que aconteceu, eu quero relatar uma ilustração que eu vi de um pregador. Ele fez uma ilustração que eu achei incrível. Era o seguinte: ele pega um pedaço de papel e ele fala assim: Deus é incomparável. E comparar Deus, comparar o Senhor com qualquer outra coisa é perigosíssimo. Comparar Deus a qualquer coisa. Por que é perigoso? Porque Deus é incomparável. E ele pega um pedacinho de papel, ele joga aquele papel no chão, ele pisa, ele cospe no papel, passa no sovaco, passa no cabelo, o papel fica nojento, fica asqueroso. Desculpa, perdoem a palavra, mas fica muito sujo. E ele pega o papel e fala assim: mas imagina, eu pegar esse papel que ele jogou no chão, pisou, passou na lama, passou na sujeira, virar para o pastor Zé e falar assim: pastor Zé, para mim o senhor é melhor que isso aqui. Por que sou ofensivo? Por que é ofensivo? Eu não falei que ele é pior que o papel? Pastor Edson, para mim o senhor é melhor que esse papel aqui. Pastor Rodrigo, para mim o senhor é melhor que esse papel aqui. Por que é ofensivo? Por que sou ofensivo isso? Eu não falei que ele é pior, falei que ele é melhor. Só que quando eu comparo ele com aquele pedaço de papel sujo, amassado, rasgado, asqueroso, eu estou trazendo eles para o mesmo nível daquele papel. E o nosso Deus, Ele é santo,
Ele é separado de tudo. Ele é separado, ele está numa categoria completamente dele. Deus é santo. Nada se compara a ele. Nada chega perto dele. Nada chega próximo do que ele é. Nada. É por isso que os anjos têm os seus corpos cobertos por olhos. E se é literal ou é algo figurado, eu não sei. Mas a revelação é: eles têm os corpos cobertos de olhos porque eles têm uma revelação completa da glória. É por isso que eles gritam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles têm uma visão completa. E eles são movidos por uma revelação que eu e você ainda não experimentamos. Porque nós não temos a capacidade intelectual ainda. É como se eles dissessem para nós: vocês não conseguem ver o que nós vemos, mas essa imensidão, esse Deus é grande de uma forma que nós vemos e nós temos que dizer que Ele é separado, santo, não existe nada próximo disso, nada se compara àquele que de eternidade é em eternidade, santo, santo, santo é, oh aleluia, 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 oh aleluia, santo Deus, aleluia, oh aleluia, não há nada que se compare. Quando você está dizendo que Deus é santo, existe um mistério nisso. Existe algo muito profundo em dizer, em declarar que Deus é santo, 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 poderoso, grande. Aleluia. Oh, aleluia. É por isso, igreja, que é demais. Quando eu entendi isso, eu acho que o Senhor quer que você perceba. E me perdoe, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu sou o pior daqui, eu sou o pior, o pecador, sou um jovem que tem muito que aprender, mas o Senhor tem me feito perceber de maneira mais profunda, uma percepção diferente, do que significa declarar que Ele é santo, que Ele é grande, e é por isso que eu digo que é demais pensar que esse Deus que é santo, santo, grande, poderoso, Ele se esvaziou da sua glória, Ele se despiu da sua glória, Ele se esvaziou completamente, abriu mão da sua separação para estar entre nós e caminhar entre pessoas como nós, pessoas que mentem, pessoas que traem, e se submeteu a tudo que nós passamos, fome, frio, calor, dificuldade, necessidades. E é demais, diante de um fato assustador, inimaginável. E Ele fez todo o céu se calar diante daquele madeiro, todo o céu se calou diante daquele madeiro, diante de um fato que nunca havia acontecido, um fato assustador, inimaginável. O próprio Deus entregue no madeiro por mim e por você. Algo que nunca na história havia acontecido. E por quê? E aí a gente passa a entender por que a notícia é boa. Aleluia. Porque o Senhor olhou para nós. Em você Ele não viu nada de bom. Ele não viu potencial. Ele não viu força, poder, inteligência, capacidade. Pelo contrário, nós... Sabe o papel? O papelzinho? Por que o pecado é tão sério? E agora, ainda a ilustração do pastor, não é minha. Por que o pecado é tão grave? Porque isso aqui, esse papelzinho aqui insignificante, olhou para o céu e disse: eu posso ser igual a você, porque eu não posso ser igual a você. Porque eu precisaria de você. Isso aqui não se enxergou. O papel não se enxergou, não percebeu a grandeza dele. Não percebeu aquele que de eternidade em eternidade, santo, santo, poderoso é. Por isso que o pecado é tão grave.
Por isso que o pecado nos afasta, porque o pecado ofende diretamente aquele que é santo, aquele que é digno. O pecado é uma afronta. E o nível da afronta é medido pela pessoa afrontada. Por isso que o pecador, aquele que não estiver no Senhor, aquele que não se arrepender, irá para o inferno. Aquele que não se voltar para o Senhor, aquele que não entender, aquele que não viver em verdade diante do Senhor, irá para o inferno. Por quê? Porque a afronta é direta ao Criador. Imagina, o nível de afronta, se eu mato uma barata, é um nível. Agora, se eu dou um soco na boca do estômago do Mateus, é mais grave. Se eu dou um soco na boca do estômago de um pastor, outra coisa diferente, eu dar um soco na boca do estômago de um policial. E outra coisa muito pior, é eu dar um soco na boca do estômago do Trump. Percebam que o grau da ofensa é medido pela pessoa ofendida. E quem é maior do que aquele? Aquele que é maior do que nós. Quem? E o pecado ofende diretamente ao Criador. O pecado ofende diretamente àquele que nos criou. É por isso que o pecado é tão sério. É por isso que o pecado é tão grave. É por isso que o Senhor não acha graça. O pecado não é engraçado. O pecado não serve para entretenimento. Sabe, o Senhor está dizendo que não é mais tempo daqueles que se dizem filhos do Senhor consumirem conteúdo pecaminoso, consumirem conteúdo que não agrada, que não edifica, que não glorifica o Senhor. Vou te dar um exemplo. Não estou falando de pornografia, não. Você assiste um filme recheado de linguajar que o Senhor abomina, porque o pecado é uma abominação. O pecado é uma abominação. E o Senhor confrontou o meu pecado. Você assiste um filme aonde a trama aponta para uma vingança. Vingança. E o que a Bíblia nos diz sobre os nossos atos de justiça? São como um trapo de imundície. Nós não temos que buscar a nossa vingança, a nossa justiça. Que isso, Rafael? É só um filme. Que isso, Rafael? É só um programa. Que isso, Rafael? É só uma cena que teve ali no filme, mas o filme não tem nada a ver com isso. Deus não pensa assim. Deus não olha dessa forma. Para o Senhor, pecado é pecado. Pecado é pecado. O Senhor está dizendo para nós, pecado é pecado. Afronta é afronta. E essas coisas afrontam ao Senhor, afrontam ao Criador, afrontam aquele que é santo, santo, santo. Aleluia. E Ele está dizendo para nós nessa noite: é mais do que tempo, igreja, de nós nos arrependemos de nossas percepções mesquinhas e egoístas. É mais do que tempo de nós nos arrependermos. É mais do que tempo de nós entendermos, de nós percebermos. Perceba o Senhor. Então, o preço foi pago. E agora que a gente entende um pouco mais sobre o quão grave é o pecado, agora que a gente entende um pouquinho mais, já caminho para o final. Agora que a gente entende um pouquinho mais sobre a gravidade, sobre a seriedade do pecado e o quão grande é o nosso Deus, quero te dizer uma coisa nessa noite. Aleluia. O Senhor está falando conosco nessa noite, igreja. Ele queima o meu coração de uma forma diferente. Ele queima o teu coração de uma forma diferente nessa noite. Se você abrir o teu coração, se você abrir a tua mente, o Senhor, Ele vai entrar e vai trazer a transformação que você tanto quer. Não pense você que é algo singelo. Aquela mudança mais ínfima, mais simples, o Senhor quer fazer sobre a tua vida hoje. Ele quer trazer a transformação sobre você hoje. Só Ele poderia fazer isso. Só esse Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho do Senhor tem esse poder. Só o Evangelho de Cristo Jesus transforma o coração do homem. E quando eu, meus 15 anos, 14, vivi uma vida de pecado,
Eu chegava em casa, eu achava que eu me arrependia. Eu achava que chegar em casa, me sentir mal, porque eu tive uma educação decente pelos meus pais. Eu fui muito bem educado. Mas acontece que na rua a gente aprende muita coisa. Na rua você ouve muita coisa. Embora a minha educação tenha sido educação excelente, na rua era outro Rafael. Na rua eu brigava, na rua eu chegava em casa e me sentia mal. E eu achava que aquilo era arrependimento. Mas eu me desesperava. Olha que coisa louca. Eu me desesperava porque eu pensava assim: eu vou pro inferno. Eu não consigo parar de xingar palavrão. Eu não consigo não brigar na escola. Eu não consigo não zoar aquele garotinho ali que eu acho que é esquisito. Eu não consigo. E eu pedia perdão, me perdoa. Senhor, me perdoa. E amanhã eu não faço mais. Chegava na escola e voltava a fazer tudo de novo. Eu vivia um ciclo de pecado. Eu pensava assim, eu não entendia. Eu achava, poxa vida, mas eu me arrependi. Eu me arrependi, Senhor, por que eu estou fazendo isso ainda? Por que eu não mudei? Por que eu estou xingando ainda? Por que eu não consigo deixar de fazer isso, Senhor? Eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido, meu coração está triste. Eu tenho medo de ir para o inferno. Senhor, eu não quero ir para o inferno, Senhor, por favor. E eu acreditava que aquilo ali era arrependimento genuíno. Eu achava que aquilo traria a mudança que eu precisava, mas não era aquilo. Remorso não é arrependimento. Deus está dizendo, sentimento de culpa não é arrependimento. Se sentir mal pelo teu pecado não é arrependimento. Isso não muda a sua vida. Isso não te traz para perto do Senhor. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, embora a gente pareça confundir um pouco. Não é sobre isso, não é sobre isso. Porque isso implica em algo que você pode fazer. Isso implicaria em algo que você é capaz de sentir por si mesmo. Porque pessoas que não conhecem o Senhor também podem sentir remorso. Pessoas que não louvam o Senhor, que não servem Ele, também podem sentir remorso. Mas o arrependimento na Bíblia não me parece nada com o sentimento de culpa, não me parece nada com remorso. O arrependimento bíblico, dessa palavra que é poderosa, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Reino de Deus perto, acessível. Esse arrependimento não se parece com culpa. Ele não te traz um peso, mas ele te liberta. O arrependimento, ele te liberta. Vocês viram a peça? Ele tira o seu peso, ele troca de fardo, ele tira o seu fardo pesado e você é livre. O arrependimento te faz livre do pecado, livre de você mesmo e perto do Senhor, perto do reino dos céus, próximo dele. O arrependimento traz mudança. Então, o que é o arrependimento, Rafael? Arrependimento é uma mudança das trevas para a luz. Arrependimento é uma mudança das trevas para a luz. Aleluia. Oh, santo Deus, aleluia. Oh, Senhor, continua, Pai, a falar conosco. Continua, Pai, continua a falar conosco, a tocar nos corações. Oh, aleluia, santo Deus, aleluia. Foi por isso que a luz teve que brilhar. Foi por isso que Jesus brilhou. E ele brilhou dizendo, arrependam-se. E o povo que vivia em trevas, o povo que estava perdido, viu o grandioso brilho da luz que só Ele poderia oferecer, a luz que trouxe a exposição do pecado,
A luz que não permitiu que nada ficasse oculto. E o povo viu o grandioso brilho da luz. E ela brilhou dizendo: arrependam-se! Arrependam-se enquanto há tempo! Arrependam-se! Arrependam-se! Porque perto está o reino dos céus! Arrependam-se! Porque o Senhor está perto! Ele está acessível! Ele está perto! Palpável! Tocável! Perto está o reino! Arrependam-se! Arrependam-se, porque chegará o tempo que não poderão mais se arrepender. Arrependam-se enquanto há tempo. Mas o que é o arrependimento, Rafael? Você não falou. Se não é remorso, se não é culpa, se não é me sentir mal, se ele me liberta, o que é o arrependimento? A palavra que a Vitória falou aqui hoje, na devocional dela, que foi curta, mas foi uma bênção, foi uma devocional bem direcionada, e corroborou com a palavra, porque ela falou a palavra metanoia, metanoia, metanoia. Eu aprendi isso com a minha esposa, numa pregação dela. Amo ver minha esposa, gosto muito de ver minha esposa pregando, aprendo muito com ela, até em casa. E ela falou metanoia. Ela pregou uma pregação de quase uma hora só sobre metanoia. Eu não consigo fazer isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre metanoia. Arrependimento, a palavra na Bíblia para metanoia, para arrependimento é metanoia. O que é metanoia? Metanoia é um 360. Metanoia é uma mudança das trevas para a luz. E eu vou te exemplificar. O camarada mentia compulsivamente. Então ele se sente mal, Rafael? Não. Ele é transformado de tal maneira. Entenda bem. Ele não apenas para de mentir, mas ele passa a ser alguém que ama a verdade e odeia a mentira. O camarada tinha a boca muito suja, conversava conversas torpes, depravado, falava muita besteira. Metanoia. Ele agora é um homem santo, cheio do poder de Deus. É um homem que não suporta ficar em rodas de conversa aonde se fala determinados assuntos que o Senhor abomina. O camarada traía a esposa. Agora ele é um homem que não pega nenhum elevador contra a mulher. Por quê? Metanoia. Era uma pessoa vaidosa, orgulhosa, prepotente, presunçoso. Metanoia agora é uma pessoa extremamente humilde, mansa. Vou dar um exemplo da Bíblia. Zaqueu sofreu metanoia. O Senhor se assenta com ele e a Bíblia não fala, não relata qual foi a conversa daquela mesa. Eu poderia até imaginar, mas ela nos fala que ele se levanta e ele fala que se houvesse defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Percebam que ele fala se. Ele não fala que fez. Ele fala, se eu tiver feito, Senhor. A conversão dele foi tão forte, tão radical, tão profunda. Foi tão abaladora na estrutura dele, que ele se levanta no meio do jantar, nem espera. Ele se levanta, como alguém com o coração cheio, queimando pelo Senhor, olhando para o Senhor, fala, Senhor. E agora o Rafael parafraseando. Me permitam parafrasear. Senhor, agora eu vou mudar. Agora eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu quero ser diferente. Então, se eu tiver feito algo que desagrada o Senhor, eu vou no sentido oposto. Eu vou no sentido contrário. Eu vou devolver não só o que eu roubei, mas 4 vezes mais, porque eu sofri metanoia, 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 arrependimento. É um chamado ao arrependimento. É o chamado dessa noite ao Senhor para nós. E talvez você não seja uma pessoa como Rafael era. Certamente você é alguém muito maior do que eu era. Certamente você é alguém muito melhor do que eu. Mas existe algo em você que o Senhor precisa tratar nessa noite. Aleluia.
Existe algo em você que o Senhor precisa tratar nessa noite. Existe algo em nós que o Senhor precisa. E para você talvez seja algo muito insignificante. Mas nós temos que nos arrepender, porque enquanto eu preparava essa palavra, as lágrimas desciam nos meus olhos. Eu, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto eu preparava essa pregação, essa palavra, o Senhor denunciou a minha incapacidade de me perceber. E o Senhor tem falado, Ele quer fazer com que você perceba, perceba o amor dEle, perceba que os olhos do Senhor já estão em você, os olhos dEle estão em você nessa noite. Ele quer que você perceba o amor dEle, o quão caro foi o preço para que você troque por coisas pequenas demais, para que você saia daqui e nada mude. Eu falei, Senhor, eu não quero pregar uma palavra muito bonita, eu não quero, e Deus sabe que é verdade. Eu quero que o que for falado ali, Senhor, traga alguma mudança, faça algo em mim e naqueles que vão ouvir. Porque, Pai, se o Senhor está falando, se o Senhor está avisando a igreja, se o Senhor quer falar com a igreja, existe algo que precisa acontecer. E o avivamento, ele vem assim. Nós seremos avivados, já estamos sendo avivados. E no processo de avivamento, acontece uma coisa muito interessante. Quando você entra em avivamento. Quem quer entrar em avivamento aqui nessa noite? Levanta a mão em nome de Jesus. Quem quer entrar em avivamento aqui, glorifica o Senhor. Aleluia! Quando você entra em avivamento, as coisas começam a acontecer rápido. As coisas começam a se mover e você não entende. Mas quando você entra em avivamento, algo começa a mudar. E eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para si e perceber. E é um convite do Senhor, o chamado do Senhor. Antes do id, existe o vide, sabe, o secreto. E o Senhor está te chamando para olhar para si, se perceber, perceba-se, olhe para si e veja. Será que coisas que te agradavam antes não te agradam mais? Ou continuam te atraindo? Você odeia as coisas que Deus odeia e quer distância delas? Ou você continua flertando com coisas que você sabe que o Senhor odeia, você sabe que aquilo ali vai te levar a pecar, cedo ou tarde aquilo vai fazer você perder a paciência, e você é levado a se colocar em situações constantemente, situações que vão te levar a pecar. Ou você odeia aquilo que Deus odeia, ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que o Senhor odeia. Aquilo que te atraía não te atrai mais, aquilo que te chamava não te chama mais, coisas que importavam muito não importam mais, e coisas que não tinham tanta importância, que pareciam coisas de doido, ganham um novo significado. Coisas que pareciam chatice ganham um novo significado. Coisas que não faziam sentido ganham um novo significado. Coisas que pareciam não ter poder começam a demonstrar um poder muito maior do que nós. E como foi falado no começo, igreja, no final você teria de responder a mensagem. O Senhor te chama nessa noite. Eu sei que
Tem muito crente aqui, nós somos crentes, somos um povo de Deus, todos nós, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Não me entendam mal. Não estou aqui apontando dedo para ninguém. Mas eu acho que você está entendendo o que o Senhor está falando. Sabe, de repente, o medo da exposição ele passa. Quando você está arrependido, quando você entra em avivamento, o medo da exposição ele passa. O que vão pensar de mim? O que é que vão achar de mim? Não, eu não vou não. Não. Confessar pecado, entregar no altar do Senhor. Não, eu não. Vou não. Bobeira, não preciso fazer isso. Eu me lembro da ceia. Me lembro da ceia do Senhor. Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. Sabe o que acontece? Naquele momento, os discípulos eles começam um após o outro, na frente de todo mundo, porque Jesus não fala quem iria trair. Ele fala: um de vocês vai me trair. E naquele momento, o que acontece? Todo mundo começa a se mover e perguntar: Senhor, sou eu? Só que parece algo normal, algo simples. Só que pensa comigo. Tá todo mundo na mesa. Teus amigos mais íntimos estão ali. Quando você pergunta, Jesus era sincero. Ama a verdade, odeia a mentira, odeia a iniquidade. Jesus iria falar a verdade. Então, quando Pedro pergunta: Senhor, sou eu? Se fosse, Jesus ia falar o quê? É você. Ou como ele falou para Judas: tu o disseste. E ele saberia. Só que naquele momento, meu irmão, tem um texto que fala que um a um foi se levantando e perguntando, um após o outro foi se levantando e perguntando para o mestre. Sabe o que significa isso? Naquele momento, eles nem se importaram com a exposição. Não importava o que iriam pensar deles. Naquele momento, eles precisavam saber: Senhor, se sou eu, me fala! Só importava o perdão do mestre. Só importava mudar de direção. É por isso que eles perguntam: Senhor, se sou eu preciso saber, Senhor. Jesus, sou eu. Não é você. Mas se fosse, ele estava disposto a sofrer as consequências do seu pecado. É isso que o Senhor fala para nós. Nós temos que perder o medo da exposição. Uma coisa que a minha esposa fala muito para mim: Rafael, para de se preocupar com o que vão pensar de você e faz o que Deus te mandar fazer. Entrega o que Deus mandar entregar. Louva como você sentir no coração de louvar o Senhor. Para de se preocupar com como vão olhar para você, se vão rir, se vão achar que você é muito engraçado, que você é desengonçado. Eu sou um pouco desajeitado mesmo. Mas não importa, diante do Senhor não importa. Não importa. Porque o Senhor te vê como você é. E o Senhor, igreja, o Senhor, Ele te aceitou. Antes que você nascesse, antes que você pensasse, antes de tudo, o Senhor te aceitou. E Ele trouxe você aqui nessa noite para trazer um chamado ao arrependimento. Vou finalizar lendo um texto da Bíblia. Um texto que eu li esse texto e meu coração, ele é um texto conhecido. Talvez para você não tenha grandes palavras, não um relato. Pedro prega no Atos 2. Pedro prega. E aí as almas se convertem com a bênção. Foi um avivamento. E quando ele prega, no Atos 2, no versículo 37, começa a relatar aquela igreja. Uma igreja avivada, cheia da presença do Senhor. E que relato maravilhoso. Eu vou ler. Diz assim, após a pregação de Pedro: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos,
A promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Todos que Ele chamar. Todos que Ele chamar. Aleluia. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas longe do inferno. Quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e no ensinamento, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Muitos sinais, prodígios eram feitos naquele lugar. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, unidos juntos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lembra que a Priscila falou que ontem era um ambiente feliz, alegre, suave, leve? É isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Percebam que começa com arrependimento, rendição ao Senhor, rendição ao Senhor, aleluia. Eu vou orar para terminar. E se essa palavra tocou no teu coração de alguma forma, o Senhor falou contigo, vem aqui na frente orar comigo, para que a gente possa ser abençoados juntos, para que o Senhor nos faça perceber. Você já pode vir se você quiser, para que o Senhor nos faça perceber